Item 15, processos 48.500.942/2012-25 e 3430/2012-11. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica de 2013 da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Contrato de concessão número 1497, que regula a exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista, define a data de 8 de abril de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. A metodologia lá prevista no PRORET, os procedimentos para a definição dos limites de DEC e FEC lá previsto no PRODIST. Em 20 de setembro de 2012, no item 4, a SRE solicitou à concessionária as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, os quais foram encaminhados em 8 de novembro de 2012. A proposta preliminar de revisão foi encaminhada à CPFL Paulista e ao seu Conselho de Consumidor em 4 de dezembro de 2012, com reunião presencial para esclarecimento e contribuições, foi realizada em 12 de dezembro. Nota técnica de número 190 da SRD apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade, coletivos, duração, equivalente de interrupção por unidade de consumidor, DEC e o FEC, nos conjuntos de unidade consumidora da CPFL Paulista, para o período de 2014 a 2018. Tendo em vista as recentes alterações promovidas pela medida provisória 605, que repercute o processo de revisão tarifária extraordinária da RTE, a que se refere à Lei 2.783, na definição da CDE, subsídios tarifários, a SRE concluiu a proposta de revisão tarifária da CPFL Paulista no dia 25 de janeiro. É o relatório. Conforme detalhado na nota técnica 21/2013, a SRE, a revisão tarifária da CPFL Paulista conduz a um efeito tarifário médio para o consumidor cativo da distribuidora de 4,53% a partir de 8 de abril de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão tarifária extraordinária prevista na Lei 2.783. O repostamento tarifário calculado foi de 1,70%. A este repostamento foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 3,24%, e foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondentes a menos 0,41%. Essa movimentação tarifária, combinadas, resulta no efeito médio percebido pelos consumidores de 4,53%, que aí está demonstrado como chega lá. E esse efeito é um efeito médio para os consumidores conectados em alta tensão, grupo A, de 14,42%, e para os consumidores do grupo B, de menos 1,94%. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá do seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta uma análise detalhada desses efeitos. E a tabela a seguir mostra aquele quadro que decompõe lá o valor do IRT. Então, na linha de outros processos já deliberados por nós, o conjunto dos encargos tem um impacto de 3,55%. O principal deles é o encargo de serviço de sistema, 3,60%. Aqui vale o que já comentamos para o caso da SEMAT, CEMIG e Enersul, que estamos abrindo a audiência. Naturalmente, isso ainda será refinado aí até a deliberação final. O conjunto de itens aqui do transmissão não tem impacto muito pequeno, menos 0,11%, e o de compra de energia, 4,48%. Basicamente, o CCR de energia existente, energia nova, é o que mais impacta, e tem os contratos bilaterais, que tem uma redução importante também aqui, que impacta de maneira relevante o IRT.
reposicionamento. A parcela B em linha com outros processos, exceto a Enersul, que destoou um pouco com relação ao percentual, mas parecido com o caso da SEMAT, ele tem uma redução na parcela B, aqui essa proposta que abre audiência pública de menos 6,22%, que está distribuída entre os diversos itens que compõem a parcela B, principalmente lá a remuneração do capital. Então, a somatória dos itens A e itens da parcela B resulta num reposicionamento econômico de 1,70, que computados o componente financeiro que entra, que é maior, em 3,24, e o que sai, que é bem menor, 0,41, negativo, dá um efeito final de 4,53. Então, verifica-se pela tabela anterior que o reposicionamento tarifário de 1,70 é composto pelos itens da parcela A e B, como eu já comentei. Parcela B é o objeto central, então, da revisão, como já foi comentado em outros processos. Aí eu estou no item 17, desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 63%, resultado alcançado pelo efeito do reajuste da tarifa da parcela B, que leva em consideração a variação do IGPM deduzido do fator X e da variação do mercado da distribuidora, aí considerado as variações na estrutura desse mercado. Com relação à remuneração, a mesma explicação que já discorri lá no caso da SEMAT, a redução do OC, né, e o efeito da base líquida leva a essa redução, aí o gráfico do item 19, de 100 para 63,9%. Cota de reintegração, também a mesma lógica que já falei, houve uma redução das cotas de reintegração, em função do comportamento da base bruta, também esses dois itens impactam o que está sendo reconhecido a nível de reintegração. Então, o gráfico também do item 21 mostra que, comparando com o segundo ciclo, 100%, agora teve o efeito da redução da taxa em 17,3% e 3,5% o efeito da base, o que reduz de 100 para 79,2%. Por isso que a parcela B tem uma redução importante. Os custos operacionais, também a mesma lógica. Tem os custos originais, a inflação, que é a atualização daqueles custos, tem o impacto, questão da estrutura do mercado, vezes variação produtos, né, e a produtividade também, que tem um impacto, que leva à variação total, que variou de 63 no segundo ciclo para esses 56,62 para o terceiro. Com relação à parcela A maior parte da redução do desencargo prevista na Lei 2.783 foi considerado na revisão tarifária extraordinária, já comentado nos outros processos, é idêntico aos demais, também não preciso aqui repassar por cada um deles. Aqui tem o efeito do encargo de serviço sistema e energia de reserva, que também é o mesmo comentário já feito para os outros processos, não vou repetir. Transmissão, como comentado, teve uma variação muito pequena, não tem muito impacto no reposicionamento. Compra de energia, que tem um impacto maior, vou então passar pelos itens, aí a partir do item 29. Então, o impacto mais relevante na parcela A se deve à compra de energia. A figura seguinte apresenta a variação do montante e preço médio por tipo de contrato entre a RTE e a revisão tarifária ordinária. Então, aquele primeiro bloco aí, o primeiro gráfico, que mostra o comportamento da quantidade. CCR, energia velha, houve um acréscimo, né, do reajuste 2012 para RTE de 2013, com relação à revisão que está sendo discutida. Também houve um acréscimo na CCR de energia nova. A energia nuclear teve um comportamento de manter, também a cota foi mantida em relação à revisão extraordinária. Houve uma redução importante dos contratos bilaterais
Itaipu, em termos de quantidade, se manteve, Proinfa também se manteve, geração própria é praticamente inexistente. E aí o segundo bloco, que é o valor, né, o preço dessa energia. Então aí houve um acréscimo de energia velha, CCAR de energia velha, energia nova, como já comentado. Eletronuclear se manteve, as cotas também se manteve, um pequeno acréscimo aí dos contratos bilaterais em termos de preço, mas a quantidade caiu muito, portanto o impacto foi em função da quantidade. Itaipu também cresceu em função do comportamento do dólar, exemplo de outros processos que eu já comentei. Então, a redução do montante dos contratos bilaterais se deve ao encerramento, redução de contratos entre partes relacionadas firmados com a CPFL Geração e CPFL Comercialização. A elevação dos montantes CCR de energia nova e existente se deve à redução do nível de sobrecontratação quando comparado com a RTE. A elevação do preço médio do CCAR de energia nova decorre principalmente da elevação do preço de contratos por disponibilidade, cujo custo variável depende da previsão do PLD para os próximos 12 meses e que estão 23% mais caro que a RTE. A elevação do preço de Itaipu se deve principalmente à cotação do dólar, teve 15% maior, além da elevação da tarifa de Itaipu em dólar, que também teve um crescimento de 5%. Ao se aplicar a regra definida no submodo do PRORET para a definição do referencial regulatório de perdas não técnicas, o ponto de partida do terceiro ciclo é aquilo que já foi comentado, é o menor nível de perdas não técnicas alcançado pela distribuidora nos últimos 4 anos, no caso de 5,35%, que é menor que a meta definida no ciclo anterior, de 7,97%. Vale ressaltar que o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido como um percentual do mercado de baixa tensão. Para a definição do percentual de redução das perdas ao longo do ciclo, a CPFL Paulista tem como referência a Electro, e então definida uma trajetória de redução até que a perda não técnica fica menor que 5%, a partir do que o referencial regulatório permanece constante. A figura a seguir ilustra a sistemática. Então mostra aí as perdas reais, o que tem sido apurado pela CPFL Paulista, que é a linha verde, né? As perdas não técnicas para o segundo ciclo e agora as perdas não técnicas para o terceiro ciclo, que a partir de um certo ponto tem aquela estabilidade porque ele alcança o referencial de 5%. Bem, na sequência são os gráficos da composição da receita sem tributos, que é exemplo dos outros, tem aquele comportamento, custo de energia bastante alto, custo de distribuição que representa 27,5% e os encargos que reduziu de maneira importante. Depois com tributos, também já comentado em outros processos. Com relação aos componentes financeiros, a tabela a seguir resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CPFL Paulista. Destaque-se que o valor da CVA correspondente à previsão do concessionária, a qual terá seu valor final definido com base na fiscalização da ANEEL, ou seja, é um valor preliminar que ainda não foi validado, fiscalizado pela SFF. Mas aí tem o líquido de 191, que o principal item é a CVA em processamento. Com relação ao fator X, mesma metodologia que já foi abordada em outros processos, aqui está sendo definido o produtividade, o componente do X, o PD, que está sendo proposto em 1,28. Com relação ao T, trajetória, né, que está sendo proposto um componente do X neutro, 0, então que leva o valor total do X, sem o Q, que é definido por ocasião dos reajustes, a 1,28%. Com relação aos limites da ECFEC, também foi observado lá a metodologia definida lá no PRODIST, e aqui tem uma comparação para o DEC e FEC, DEC em azul, FEC em laranja, e o que é apurado
em barra o que foi apurado pela concessionária até 2011, o DEC em azul, que é o limite definido para o ciclo anterior, e o FEC também é o limite, portanto a concessionária está se mantendo dentro dos limites, e a proposta para audiência pública que estabelece aí essa trajetória. Passa ao dispositivo. Com base no exposto do que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 31 de janeiro a 1º de março de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, na cidade de Campinas, com vistas a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites de indicador de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período 2013-2016. Edivaldo, só da CEMIG é no dia 20. Não, é melhor 27 eu faço. CEMIG, como é que é? Primeiro vou em Campinas, dia 27, e CEMIG 28. Já me mandaram um e-mail dizendo que é melhor, por onde traça em Belo Horizonte, é melhor dormir em Belo Horizonte. Você faz dia 27 pela tarde em Campinas, vai para Belo Horizonte e faz lá dia 28 pela manhã. Portanto, então aí é 27 em lugar de 28. Perfeito. Portanto, a sessão presencial ser realizada na cidade de Campinas no dia 27 de fevereiro. Isso. Nós estamos dizendo porque combinamos, Divaldo e eu, que eu relato, no caso, o CPFL Paulista, ele relata a CEMIG, ele relata a Enersul e eu CEMAT, mas fica melhor ajustado quem fizer CEMAT fazer Enersul. Então, vou fazer Enersul no lugar do Edivaldo e vou fazer CEMAT, e ele vai fazer para mim a CPFL Paulista, e na sequência faz CEMIG. Por isso nós estamos ajustando aqui a data da audiência pública. Eu troquei 2 de efeitos médios negativos por 2 de efeitos médios positivos. Vou ter que lidar lá. Mas a viagem do Romeu vai ser mais longa. Está em discussão já, né? Em discussão. Acho que esse vai ser um dos poucos casos. O gráfico de perda não técnica é bastante interessante, em que espero não tenha discussão quanto à perda não técnica. Primeiro, os valores são muito baixos, né? E ainda tem uma empresa mais baixa ainda, que é a Electric, que é a referência, mesmo assim o valor muito próximo. Então, e próximo do real, que é os 5, então acho que não vai ter grandes discussões. Se todas fossem assim, baixo e próximo do benchmark. Já fica na mistura aí do que é perda técnica, não técnica, tudo isso. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu pela abertura de audiência pública entre 31 de janeiro e 1º de março de 2013, com a sessão presencial ser realizada em 27 de fevereiro de 2013, cidade de Campinas, com vista a obter subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores DEC e FEC dos conjuntos de defesa concessionária para o período 2013 a 2016. Acho que quando eu li o da CEMIG, eu li como se a audiência pública lá fosse dia 27, então eu vou mudar aqui, então já estou avisando que vai ser 28.